Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, nosso bate-papo sobre caminhos, sobre trilhas. E hoje eu vou conversar com uma pessoa que é de uma profissão que eu sempre admirei, né? É uma formação, não é uma profissão. Depois nós vamos falar, mas tem uma formação que eu sempre admirei e que nos 2 últimos anos passei a admirar mais, porque eu virei professor de um curso de jornalismo. Lógico que lá em jornalismo eu dou publicidade, eu dou empreendedorismo, essa coisa, que é um ponto que nós vamos abordar. Então, estou aqui com a Roberta Giraldelli, sobrenomes diferentes. Italiano. Prazer, Fabiano. Obrigada pela oportunidade, é um privilégio estar aqui participando desse podcast. Bom, e eu queria primeiro que você contasse essa história, porque eu estava olhando no seu currículo, você é uma jornalista, mas que depois entrou para dentro da empresa, né, se especializou em marketing e foi lidar com a comunicação empresarial. E antes de começar, por que eu falo que eu sempre admirei, né? Eu sempre achei que o jornalista ele tem um papel fundamental, principalmente no mundo de fake news, né, que a gente vive hoje, e que infelizmente foi uma profissão que foi desregulamentada alguns anos atrás, e isso trouxe um grande desafio para a profissão. O fato de eu lecionar empreendedorismo para jornalistas, para alunos de jornalismo, vem dessa necessidade que hoje o jornalista tem de se reinventar, né? Às vezes até virar um empresário. Né? E nesse contexto, eu acho que a sua história reflete muito isso, né? Essa busca do jornalismo, do jornalista por outros espaços. Então, primeiro eu queria que você contasse a sua história. Obrigada. Desde o início, para chegar aqui. Eu acho que assim, é o que você falou, o jornalista ele sempre precisa ali provar o porquê que ele é jornalista e o porquê que ele precisa dessa formação. Porque todo mundo está para escrever, para comentar, para, enfim, trazer uma opinião, qualquer pessoa pode. Mas existem técnicas, existem situações relevantes que qualificam aquele profissional, né? Então, eu digo aqui assim, eu sempre fui comunicadora, sempre gostei de me socializar, de comunicar, conversar. E no meu início de carreira, digamos ali, quando eu estava na fase de definir qual profissão eu ia escolher, eu tive a oportunidade de fazer estágio em uma agência de publicidade. E dali foi onde surgiu a decisão, né? Tipo assim, não, realmente é comunicação, mas é publicidade ou jornalismo. E essa questão de sempre explorei viagem, sempre gostei, e eu falei assim, bom, acho que é um jornalismo porque eu gosto de escrever, gosto de me comunicar, então foi por esse motivo que eu segui na comunicação social no jornalismo. Olha, posso só te fazer um comentário, porque tem muito pertinente o que você falou. Ontem eu estava dando prova, avaliação final, na turma de jornalismo, e uma aluna do 8º semestre, ela está se formando. Ela me perguntou assim, mas o que estuda em publicidade e propaganda? Eu falei, gente, vocês estão aqui no mesmo, né, mesma área, comunicação social, e você fez 4 anos de jornalismo, e às vezes a gente não entende isso que você contou, né, de ir numa agência de publicidade, mas ali são dois mundos que estão próximos, mas são diferentes. São diferentes, exatamente. E assim, bom, eu estou falando isso de mais de 20 anos atrás, né? Então, muita coisa mudou, né? Mas na época eu nem trabalhava na área, assim, eu fiz estágio, depois eu fui para uma outra empresa para trabalhar na área comercial, enfim. E me encantou o jornalismo, pelo fato assim, poxa, eu posso ser uma condutora de levar informação, trazendo os lados, porque isso que eu acho que é a ética do jornalismo, você ter a possibilidade de ouvir todos os lados para que aquela pessoa se aprofunde naquele assunto e ela chegue, por meio dos seus valores também, a conclusão do que faz sentido para ela ou não. Você sabe que nesse sentido é que eu falo que infelizmente essa profissão foi desregulamentada há alguns anos, e isso trouxe muita gente que não é formada em jornalismo para, né, os espaços jornalísticos, e ele não tem exatamente isso que você falou. Né? Porque o que o jornalismo aprende, o jornalista? Eu tenho que ouvir os dois lados e deixar que você tome a decisão. Posso até ter um jornalismo opinativo, numa editoria, mas não é o papel do jornalista ter opinião. Né? E depois dessa desregulamentação, todo mundo virou jornalista, todo mundo dá opinião. Né?
E aí a gente foi buscar os nossos direitos também, né? E, enfim, eu falei assim, bom, que área eu vou seguir dentro do jornalismo? Porque o jornalismo tem rádio, TV, impresso, assessoria de imprensa, etc. E tal. E qual setor eu quero atuar? Como eu mencionei a você, Fabiana, eu sempre gostei muito de viajar e eu me vejo assim uma pessoa que valoriza muito a natureza. Eu quero ir para o jornalismo ambiental. Isso eu estou falando lá nos anos 2000, início dos anos 2000. E olha como a gente está hoje, em 2025, o quanto se tem falado do jornalismo ambiental. A gente está com a COP30 acontecendo aqui no Brasil, né? Enfim, só que a gente não controla todo o nosso destino. E aí eu acabei saindo da empresa onde eu estava, fui fazer estágio na TV da faculdade que eu estudava, e aí eu conheci um outro mundo que foi a TV e rádio. Rádio para mim me fascinou muito. Naquela época, o rádio era algo mais dinâmico. Bem, a gente tinha ao vivo da TV, mas o dinamismo do rádio e da possibilidade de você imaginar a situação, aquilo me apeteceu muito. Aí eu fazia faculdade aqui em Ribeirão, fazia o estágio aqui e eu tive uma oportunidade de ir para São Paulo para trabalhar em uma emissora de rede nacional e por lá eu fiquei 6 anos. E para mim foi assim um momento que eu comecei a ter uma maturidade tanto profissional como pessoal. Porque você sai aqui do interior, como Sim. Eu era conhecida lá, o pé vermelho, né? Viver numa cidade grande, enfim, tem todas as suas tem uma grande empresa, né? E também a oportunidade de trabalhar com profissionais em que eu via na televisão e que eram minha referência, né? E ali foi onde eu construí uma bagagem da questão de agilidade, de colher informações com ética. Óbvio, a gente tem as a TV é muito rápida também no jornalismo, né? Muito mesmo, né? Hoje é muito mais, enfim. A gente está num outro momento da TV, né? Com o streaming, mudou Sim. muito o formato. A TV hoje, o que sobrevive é o ao vivo, né? Aquilo que assim, está acontecendo agora. Exatamente. E, enfim, fiquei durante 6 anos. Eu tive a oportunidade ali de passar desde a rádio escuta, que a gente fala que é onde você vai entrar em contato com polícia, com bombeiro, para saber o que está acontecendo, para que aquilo vire de fato notícia, como depois a pauta, que é a produção elaborada, de buscar informações, direcionar a narrativa, enfim, coordenação de uma área de rede, e aí eu era responsável pela gestão ali de todos os afiliados e regionais da emissora. Então, isso me deu visibilidade de conhecer mais o Brasil. Que é eu sempre falo, não é um país, né? Um continente cheio de países. Exatamente. As culturas, os costumes, enfim. Então, isso para mim foi muito fascinante. E aí, por um desafio pessoal de querer morar fora do país, eu acabei voltando para Ribeirão. Quando eu voltei, eu estava no auge da minha profissão, né, com um cargo de gestão, e eu não me esqueço que minha chefe, né, que a gente chamava de chefe, ali, a editora executiva do jornal, falou, poxa, esse é o seu momento mais importante da carreira, você vai voltar para o interior para fazer assessoria de imprensa, porque naquela época, em 2010, ainda assim, não existia esse lado, né, da comunicação corporativa, era mais assessoria de imprensa. Eu falei assim, não, mas eu estou voltando com outro propósito, etc. Enfim, aí eu entrei numa empresa que estava no momento de crescimento, de mais solidificação, posicionamento de marca, né? E ali não era só assessoria de imprensa. Eu tive a oportunidade, pela minha expertise em TV, porque a empresa iria estruturar uma área de TV, né? Então, uma TV interna. Programa, uma TV interna, com foco não só para colaborador, mas também para cliente, no sentido, com o objetivo de posicionar sua marca, levar informação, então utilizava o jornalismo para isso, mas de uma forma mais estratégica comercial. E aí eu consegui ter a possibilidade de ampliar a minha experiência profissional no mundo corporativo. Que era um mundo completamente diferente para você. Totalmente. Desde, assim,
da postura profissional. Então, você, no mundo, assim, da TV, é totalmente diferente. É a agilidade e, assim, a gente tem que fazer acontecer. Óbvio, prezando pela qualidade, prezando pela informação correta, mas no mundo corporativo é o oposto. E eu sempre fui muito aquela, não, a gente vamos atrás da matéria. Eu fui jornalista investigativa. Eu fui muito tempo, eu ia para a rua buscar pauta, né, quando eu estava em TV. E aí, quando você chega para o mundo corporativo, peraí, a gente tem um planejamento, uma estratégia, as mensagens-chave, enfim, é uma outra realidade. É outro mundo. E que, assim, principalmente em empresas maiores, né, você tem, como você disse, um planejamento daquilo que eu quero dizer, de que forma, e até a coisa assim muito imediata nem é bom, né, no mundo corporativo. Exatamente. Você tem que tratar isso. Sabe que eu sempre gosto de começar assim, contando a história, porque, olha só, do que você já falou, já tem tanto de coisa que dá para a gente comentar. O podcast ele sempre buscou aqui falar sobre carreiras, caminhos, essas trilhas profissionais. E olha o que você disse, né? Quando você estava no auge da carreira lá, você falou assim, peraí, que eu quero outra coisa da minha vida. Eu falo que a minha carreira, ao longo desses 20 anos, 20 e poucos anos, sempre foi assim. E isso é o caminho, né? Eu sempre falo que as pessoas pensam a carreira como um caminho, um trilho, assim, e não é, né? É uma trilha, é aquela coisa, agora eu quero experimentar isso aqui, agora eu quero vir por esse lado aqui, agora eu quero uma outra coisa na minha vida, que talvez não seja aquilo. Outro ponto que eu acho que fundamental, que você pegou, você fez essa transição no momento em que as empresas estavam começando a entender, as empresas só viam a comunicação como propaganda, né, de falar do seu produto, marketing puro, e depois elas começaram a entender, e acho que foram forçadas pela própria sociedade, pelo crescimento das redes sociais, de entender que assim, ela é uma produtora de conteúdo e ela também precisa responder às demandas dos seus colaboradores e da sociedade. E foi bem nesse momento aí da sua transição. Eu vou pegar o gancho que você está dizendo, eu vou trazer uma frase aqui que é clichê, mas que eu ouvi de um dos fundadores de uma empresa que eu trabalhei, que ele falava assim, a empresa não é feita de CNPJ, ela é feita de CPF. Então, é clichê? Mas é. Né? A gente tem ali a CNPJ da empresa, mas quem faz a empresa acontecer são as pessoas. Então, a cultura, que a gente vai entrar no que é a tal tema, né? Óbvio que a gente vai fazer de várias formas aqui. A cultura, ela não se coloca, ela se vivencia. E é por meio do comportamento e das atitudes das pessoas. Seja ela de alta liderança ou ali operacional, digamos. Então, esse é um ponto importante. E aí a empresa entende assim, poxa, comunicação, é para eu fazer data comemorativa, é para eu encaminhar uma comunicação específica, né? Para responder algum questionamento específico. Exatamente. E era isso. A comunicação ela era muito mais voltada lá no início dos anos 2000. Eram pouquíssimas as empresas, né? Acho que ainda a gente está num processo de evolução, de que as empresas entendam a importância e a relevância que tem a comunicação interna. Sim. Que ela não é hoje, principalmente, ela não é mais operacional, ela é estratégica. Sim. Aí entra um ponto que você, quando a gente estava conversando sobre o título, eu sugeri a palavra endomarketing, mas eu tenho uma crítica contra essa palavra, que é a seguinte. Quando as empresas perceberam a necessidade de se comunicar com seus colaboradores, não deixar a tal da rádio sozinha comunicando, eles, dois caminhos foram trilhados, né? Primeiro, então a comunicação interna é o RH que tem que fazer. E aí o RH é festa comemorativa, é aniversário, é mês do não sei o que, que a gente vê nas empresas até hoje. Mas o RH também evoluiu. Sim, evoluiu muito, mas a gente ainda vê muito essa coisa, né? Fazer um cartaz com os aniversários do mês. Um calendário do ano com datas comemorativas, aniversário, etc. E o outro caminho que as empresas buscaram foi entregar isso para o marketing. E quando entregou isso para o marketing, por isso o nome endomarketing, o marketing estava preocupado em deixar mais bonito e falar frases de impacto. Isso, aquelas frases assim, é o que você falou, aqueles clichês. Então ficava parecendo um tanto de propaganda para o colaborador.
E não estou, assim, as duas comunicações são importantes, essa do RH, essa, né, de comemorar essas coisas, essa de motivar também é importante, desde que ela seja real, mas você falou bem, a comunicação interna tem a ver com a cultura da empresa. E eu acho que aí, hoje as empresas evoluíram para entender que não é nem só isso, é isso mais alguma coisa. Exatamente. E assim, antigamente, digo antigamente porque já são 20 anos, quando eu entrei, a comunicação interna estava muito mais conectada à área de marketing. Tá? E hoje, assim, ao longo desses 15 anos aí atuando no corporativo, eu já tive interface com o RH e já fui do RH, né, que hoje é o DHO, digamos, Sim, né, legal. People. Então, por quê? Faz muito mais sentido. Porque é ali que você entende as necessidades, o comportamento, a cultura. Você influencia pelo RH, porque é o RH que vai trabalhar toda essa estratégia e criar essas possibilidades. Né? Então, eu falo, a comunicação interna, ela é uma intermediadora, por meio dali que você faz o planejamento, quais canais você vai utilizar, a melhor forma de se comunicar. Mas a comunicação é de responsabilidade de todos. Né? Principalmente da liderança. Né? Exatamente. E é um grande desafio. Né? A gente diz assim que um dos canais principais e mais valiosos para a comunicação interna é a comunicação da liderança. Porque ele está vivenciando ali a cultura em si. É ele que está ali no dia a dia com os seus liderados, né, com a sua equipe. Você sabe que, Roberto, assim, você já é o episódio 97. E se eu olhar aqui, a grande maioria das pessoas que eu entrevistei aqui ou são de educação ou são de RH. Né? RH é uma área que eu gosto bastante. Eu estou na Associação Brasileira de RH, participo lá da diretoria da Noroeste Paulista aqui. E eu trouxe muita gente de RH aqui. E algumas pessoas, a gente sempre fala de cultura, a gente fala de liderança, né, de comunicação interna, já falamos sobre esse assunto várias vezes. E o que eu vejo muitas vezes na comunicação interna é isso, é uma comunicação oficial que passa, né, pelo RH, passa pelo marketing às vezes, passa por uma estrutura, né, um jornalista às vezes, e tem a comunicação do dia a dia, que é a cultura efetiva. Eu entrevistei uma pessoa que é a Daniela Moura, ela sempre fala assim, a empresa procura a gente para poder criar uma cultura. Eu falo, não existe criar cultura, existe traduzir a cultura que você já tem. E muitas vezes o erro de comunicação começa porque na missão, visão, valores que está na parede fala uma coisa, mas e na prática é outra. E o líder fala outra completamente diferente, a prática é outra. Então, isso que você falou, né, de que a liderança é um dos principais canais, mas ele tem que estar muito alinhado com a comunicação oficial e muitas vezes não é isso que a gente vê, né, nas empresas. Exatamente. E assim, você tocou num ponto muito importante, que hoje não é apenas o ato de comunicar e levar a informação. É como eu vou levar? Então, eu preciso criar uma comunicação em que o colaborador ele sinta parte, que ele tenha um senso de pertencimento. Então, a gente vai entrar aqui quais são os desafios da comunicação interna hoje, né? Que é você segmentar, personalizar. E tem um ponto para mim, Fabiana, que assim, desde quando entrei na comunicação, eu falo que, poxa, eu sempre bati e faz ainda muito sentido, hoje que é um grande desafio ainda da comunicação interna, que não é apenas você levar a informação. O colaborador ele quer participar, ele quer ter voz, ele também quer ter o protagonismo ali. Então, para ele se sentir parte, e ele quer se sentir parte daquilo que faça sentido para ele. Né? E a comunicação tem um poder muito grande, porque por meio da comunicação você vai conseguir trazer narrativas do seu negócio para que o seu colaborador ele se sinta parte e esteja alinhado e execute, tenha o dia a dia, o comportamento, atitudes mediante a sua cultura e seus valores e que também traga resultado para o negócio. Se ele é um colaborador engajado, é um colaborador comprometido, vai fazer sentido. Então, aí, porque tem um fit com o RH, né? Eu falo, se
se a comunicação não preza pela sua comunicação no sentido de levar lá para fora quais são os seus valores, o employer brand, né, que a gente vai entrar, ele pode prospectar, atrair candidatos que não façam sentido. E aí você tem um turnover muito grande. Processo seletivo não tem um comprometimento e um rendimento adequado, né, ligado ao seu negócio. Você sabe que, pegando a minha experiência profissional, eu dou consultoria para empresas há muitos anos e geralmente empresas familiares que estão passando pelo processo de profissionalização. E uma das coisas que você percebe no início, quando eu entro, né, eu sempre falo que quando eu entro na empresa, tem duas coisas que me chamam a atenção e eu sempre falo, olha, 90% dos problemas da empresa ou é falha de comunicação ou é ego. Se você deixar o ego em casa e se comunicar melhor, os problemas são resolvidos. E o que a gente percebe nas empresas? Os líderes, principalmente a diretoria, eles se isolam muitas vezes nas suas salas, nas suas sedes, nos seus escritórios. Quando eles saem e vão para a operação, todo mundo ri para eles, né, porque é o chefe que está passando. E eles acham que a comunicação da empresa é maravilhosa, fantástica, fenomenal. Só que quando você vai é o que você falou, você anda ali pelo negócio, né, e aí essa sua experiência como jornalista é legal nesse sentido, e você vai ouvir no cafezinho, você vai ouvir no almoço, você vai ouvir no seu a rádio peão é outro mundo, completamente diferente, nada. E motivar, e aí um entendimento que muitas vezes é errado, a gente acha que motivar eu falo que é bater palmo para bobo rir, né? Que é aquela coisa de ficar fazendo festa. Não é isso. E a motivação, ela está naquele cotidiano que você acabou de dizer. Assim, se eu sei exatamente o que a empresa espera de mim, se eu sei o que a empresa está fazendo, se eu sei quais são os objetivos da empresa, se eu sei quais são os valores da empresa, eu me motivo a estar ali. Ou eu vou embora. Se faz sentido para mim. Se faz sentido, ou eu vou embora. Hoje e aí eu falo por mim mesma. Né? O que faz sentido para mim? Tanto é que a gente está falando de transição de carreira, na carreira, né? Eu falo que em 2023 eu fiz uma nova transição na minha carreira. Eu saí do mundo corporativo para ser consultora, trabalhar com consultoria. E aí é uma nova vertente, é um novo olhar, mas buscando ali o que faz sentido para mim. Não que não faça sentido estar dentro de uma empresa, mas eu sei que com o que eu vivenciei ao longo desses anos, a experiência que eu adquiri, eu também posso contribuir de uma outra forma. Tá? Então, o colaborador, ele precisa se sentir parte. E aí, quando a gente dá esse protagonismo a ele, claro, de uma forma coerente, estruturada, faz todo sentido. Tá? Então, por isso que a gente fala assim, a comunicação, e aí eu vou trazer um pouco de relatos aqui, principalmente na época da pandemia. Quando aconteceu a pandemia, eu estava atuando em uma empresa do setor de saúde. A gente não tinha trabalho remoto, porque a gente era um setor essencial. E aí, a comunicação interna, ela foi muito importante, muito mais do que importante. Porque você precisava comunicar, informar os colaboradores da situação, mas também gerar engajamento, porque eles estavam ali no front. Sim. Tinha que ser uma coisa muito mais humana ali. Muito mais humanizada. Né? E não é um chocolate que vai fazer a diferença. Sim. Não é um e-mail de agradecimento. E sim o que tem de verdade, da essência, a humanização. Tá? Então, foi tão engraçado que eu me desliguei da outra empresa para entrar nessa empresa do setor de saúde com o propósito de estruturar a área de comunicação interna. A gente desenvolveu todo um planejamento, isso no final de 2019 para 2020. Quando foi em março de 2020, chega a pandemia. Poxa, tudo aquilo tem que por água abaixo, no sentido assim, ó, vou deixar aqui na prateleira, porque agora a gente tem um outro foco. Teve que mudar toda o planejamento. E eu falo assim, o poder que tem, aí eu vou voltar um pouco na liderança, o poder que tem a liderança. Que, inclusive, a gente, ao longo do ano de 2020, a empresa, ela foi certificada, ela recebeu uma certificação muito importante. E para a gente trazer a realidade, né, o que representava aquilo, o que era vivenciado no dia a dia, a gente
trouxe como personagem os próprios colaboradores. Sim. E esses colaboradores foram escolhidos pelo presidente da empresa. E aí, quando eu fui fazer o convite a uma das colaboradoras, ela se emocionou tanto ao dizer assim, poxa, ele me escolheu. Eu sou vista. Sou vista, porque para ela entendeu que assim, ela tinha valor. Então, isso fazia parte do, poxa, meu trabalho faz sentido. Sim, sim, sim. Então, esse é um ponto muito importante. E aí tem uma coisa que você tinha colocado aqui antes, que é a seguinte, né? Quando o líder tem um papel fundamental nessa comunicação, porque pensa uma empresa, pelo que você está dizendo, grandes empresas nas quais você trabalhou. Se ela faz uma comunicação só para todo mundo, na verdade, quase ninguém vai comprar aquela comunicação, né? Porque não faz sentido para mim. E o líder tem muito esse papel de adaptar aquilo que está sendo dito para aquela realidade específica. Eu sempre falo, né? Se falar com uma equipe comercial é uma coisa, se falar com uma equipe de logística é outra, falar com uma equipe administrativa é outra, se falar com uma pessoa de início de carreira é uma coisa, se falar com uma pessoa de final de carreira é outra coisa, né? A comunicação, ela tem que a gente faz no nosso cotidiano. Quando eu converso com você, eu uso um tipo de comunicação. Quando eu converso com meu filho, eu uso outro tipo de comunicação. A gente adequa isso. Mas para a empresa, como área de comunicação, fazer isso é muito complicado, né? É muito complexo. E o líder tem esse papel, muitas vezes, de traduzir. Sim, exatamente. Por isso que eu falo que a cultura ela é vivenciada, ela não é imposta, né? Ela é vivenciada, porque no dia a dia, é óbvio que ali você vai, junto com a área de comunicação interna, a RH, trabalhar por meio dos treinamentos, do desenvolvimento. Mas a cultura ela tem que estar inserida, incorporada em você, para que você, no seu diálogo com a sua equipe, nas suas atitudes, ela seja de fato percebida e vivenciada. Né? Então, eu digo assim, é tão, para mim, relevante essa questão da cultura. Eu trabalhei em empresas com 1.000 colaboradores até uma empresa, uma companhia com 12 mil colaboradores, com unidades diferentes, em regiões diferentes, que tinham costumes diferentes. O Brasil é isso, né? Porque o Brasil a gente já morou no sul e no norte, sabe? E a gente sabe como são dois mundos diferentes. E assim, para mim, Fabiano, essa companhia foi muito assim, importante, porque a gente fazia ali, digamos, uma comunicação, tinha a parte estratégica, mas a gente não tinha ainda um desafio de elevar o posicionamento da área de comunicação interna no momento em que eu estava. E eu falo que eu entrei ali com esse desafio e eu consegui deixar um legado. Mas, para mim, um ponto que chamou muita atenção nessa empresa, eram 12 mil colaboradores na época. O engajamento que esses colaboradores tinham e o senso de pertencimento com a marca, com a empresa em si, vou dizer, com a empresa, com seus valores, era muito grande. Por quê? A companhia tem uma rede social e, digamos assim, 80%, 70% a 80% do público dessa rede era de colaboradores. E quando a gente trazia alguma campanha, postava algum conteúdo que trazia resultado do negócio, ou enfim, qualquer que seja assim, a comunicação, que eles se sentiam parte, o engajamento orgânico era absurdo. Era absurdo. Isso tem muito a ver com a cultura da empresa. Sim, porque era vivenciada. Sim. E aí um ponto que acho também que é relevante porque, nossa, comunicação, preciso pensar na estratégia, quais canais eu vou trazer, quais ferramentas, peraí, primeiro eu preciso entender o meu público. Eu não tenho que ter uma gama de canais, e será que vai utilizar, vai ser efetivo? Hoje a gente tem aí a tecnologia ao nosso favor, né, a inteligência artificial, onde a gente consegue medir os resultados, que também é um grande desafio ainda para a comunicação interna. Era muito pela percepção. Eu fiz uma comunicação, ou eu fiz uma ação, acho que deu. Hoje a gente tem ferramentas que conseguem, né, por meio de gamificação, interação, etc. Faz sentido. E isso aí se põe um ponto importante, que é o seguinte, né? Às vezes a gente confunde o conceito de comunicação interna com o canal, né? Que canal é esse? Então, às vezes, eu tenho uma rede social interna, eu tenho um WhatsApp que eu mando para todo mundo, ou eu tenho uma TV interna.
Isso é só o canal. É só né? o canal. Na verdade, eu preciso entender o que eu falo dentro desse canal e como eu uso cada um dos canais. Exatamente. E aí entra a questão da narrativa hoje, né? É você personalizar, segmentar. Então, o público que está lá no campo, então, tem muita gente que essa companhia que eu atuei, 70% estava no campo, né? Está no meio operacional, não no administrativo. E aí, como que eu faço para chegar ali? E com que voz eu falo? Com que voz? Como que eu vou levar isso? Então, eu tenho que entender a forma. E aí, volto a falar, a liderança era assim, a chave para gente. Mas tem um ponto aí, Roberta, que aí nós vamos para o RH, já que você passa pelo RH também. Grande parte dos líderes, eu não vou nem chamar de líderes, grande parte dos gestores são colocados em papéis de gestão sem estar preparados para isso. É muito comum nas empresas, e isso é uma crítica que a gente sempre discute nos contextos, né, de RH, que assim, se promove porque a pessoa é um bom técnico, mas não se entende que a liderança ela tem outras competências completamente diferentes, dentre elas a comunicação. E eu não preparo essas pessoas, eu simplesmente pego elas, jogo lá e falo, a partir de hoje você é gerente, a partir de hoje você lidera essa equipe. E não lidera ninguém, não lidera nem ele mesmo. Existe uma diferença entre a liderança e a gestão. E ensinar comunicação para esse líder também é uma competência. Com certeza. Né? É o que eu falo, a comunicação, ela não é apenas uma área, ela não é apenas uma forma. É o que você tem no seu dia a dia, você se comunica. Então, uma empresa que não se comunica, né, que não seja transparente, talvez ela não esteja, e vai lá falar que na cultura dela ela tem transparência, mas ela não coloca isso em prática. E hoje, o mercado, com o ESG, a gente já está entrando em outro, né? O Employee Branding, que é o como que lá fora se vê a minha marca, e é por meio dos colaboradores também, acaba sendo assim, tipo, talvez contraditório. Então, você precisa trabalhar esse ponto com a liderança. E eu vou trazer um relato pessoal meu também. Eu fui gestora muito jovem. E aí entra essa questão, né? Eu digo que eu aprendi da pior forma. Sim, que é você aquela te jogam lá. Na raça. E aí você fala assim, poxa, fazer gestão de pessoas é um grande desafio. Eu falo, você tem que ter o dom. Não é apenas a técnica. Não. É um aprendizado. Eu acho assim, dá para você desenvolver essa competência, com certeza. Mas a liderança ela passa por muitos aprendizados. Não é só o técnico. Você precisa do técnico, Sim. mas tem outras coisas muito mais complexas que precisam ser. Deixa eu, assim, eu queria voltar um ponto aqui, a gente falar de um ponto que é fundamental do podcast, mas depois a gente vai voltar nisso aqui, porque tem algumas coisas para comentar sobre o ponto. Mas você contou a sua história, e a sua história, de certa forma, ela reflete aquilo que o podcast foi se tornando. Eu comecei o podcast muito para falar sobre carreiras com meu filho, que está escolhendo, você conhece o Theo, e por isso eu sempre, no início eu trouxe pessoas para falar das suas profissões, depois trouxe pessoas, professores, depois trouxe pessoal de RH, e o que eu percebo, né? Você tem a carreira que é o padrão de várias pessoas que passaram aqui, e o meu também. Você começa, às vezes, uma carreira que é aquela que foi o curso que você fez, ou foi a oportunidade que você teve, ou foi o primeiro emprego que você arrumou, e você vai por essa carreira em determinado ponto. E é por isso que eu gosto de falar com esse jovem que está escolhendo a carreira. O segundo momento é o momento no qual você chega num ponto da sua carreira, às vezes você está feliz naquele ponto da sua carreira, mas você fala assim, não era isso aqui, ou eu quero um outro caminho. E aí foi aquela transição que você fez da TV, né, para a empresa e tudo mais. E aí tem um terceiro momento da carreira, que você está nova para isso, mas você já está fazendo essa transição, que é aquele terceiro momento que você fala assim, bom, eu aprendi muito aqui, eu sei, eu tenho uma competência legal, só que hoje eu não caibo só dentro de uma empresa, eu tenho algo a mais para fazer, que é a transição para a consultoria. Né? E esses três momentos são muito marcantes. Se você pegar todos os entrevistados que eu tive, eles estão em algum desses três momentos. Né? Então, eu queria que você voltasse e contasse esse momento entre quando você saiu da TV, veio para as empresas, porque você acabou falando, mas não contou essa história,
e depois agora essa transição para a consultoria. Ó, e assim, complementando um pouco do que eu falei quando eu saí da TV e fui para o mundo corporativo, foi por uma questão pessoal. E eu falo que todos esses momentos, né, esses marcos de transição na minha carreira, foram em marcos da vida pessoal. Sim. Não tem como falar de carreira sem falar de vida pessoal. Eu sempre desejei morar fora do país. Então, eu falei, poxa, nos meus 20 e poucos anos, agora é o momento. Então, São Paulo ralava muito. A gente tem que passar por São Paulo, né? Trabalhava com hard news, então não tinha feriado, não tinha final de semana, enfim. Eu quero fazer minha poupança para eu ter uma oportunidade de morar fora. Foi com esse propósito que eu vim, voltei para Ribeirão para ficar aqui num período de 1 ano. E aí, chegando lá, eu falei assim, poxa, não é só isso hoje. Essa empresa, ela tem uma visão para a comunicação que é algo que faz sentido com os meus valores e com o que eu busco nesse momento. Naquele momento. Mas eu fui passar 1 mês fora, fiz o meu intercâmbio, fui para a Austrália, sou apaixonada por lá, por mais que tenha ficado só um pouco tempo. Meu irmão mora há 8 anos lá, mas enfim. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu falei assim, não, eu quero ir para a Austrália. É lá. Eu voltei com essa determinação. E aí eu cheguei no Brasil, teve uma mudança dentro do meu departamento em que eu atuava, e eu assumi a gestão desse departamento. E aí eu falo, foi um desafio que foi me colocado pela minha competência técnica, mas que naquele momento eu precisava também de um preparo emocional e como gestão de pessoas, que eu aprendi na raça. Na raça, sem a preparação para. Exato, muito jovem, eu falo assim, a maturidade, né? Quando eu falo maturidade, eu não falo de idade. Sim, não tem nada a ver, de vivência mesmo, né? Eu vinha de TV, que é totalmente diferente, né? Mas foi para mim, eu falo assim, um momento muito importante. Dali eu amadureci muito, tanto profissionalmente como na minha vida pessoal. E aí, agora em 2023, quando eu fiz essa nova transição na minha carreira, foi por conta de ser mãe. Sim. A vida pessoal, ela vai fazendo assim na vida, né? Exatamente. E eu falo assim, eu tive a oportunidade, e isso muito grata, né, a isso, de ter passado por empresas, boas empresas, que na maioria das vezes investiam e viam como relevante a comunicação interna, então para mim fazia sentido. Mas eu tinha algo que para mim também eu queria buscar algo que fazia sentido para mim como Roberto. Sim. E aí eu engravidei em 2020 para 2021, minha filha nasceu em agosto de 2021, e eu queria ter a possibilidade de viver um outro momento como Roberta mãe, de estar ali com a minha filha, ter esse momento de maternidade, minha única filha, né? E eu falei, poxa, por que eu não posso buscar alternativas que vão me fazer feliz profissionalmente, eu me senti realizada, mas que também eu vivencie esse momento. E usando todo esse conhecimento que você adquiriu em 20 anos. E aí eu fui para uma consultoria de inovação, né, Design Think, por conta da minha expertise em comunicação, para atender um cliente que precisava trabalhar toda essa parte de planejamento de brand, comunicação, né, estratégia, awareness, relações com stakeholders, enfim. E ali eu tive uma outra oportunidade, que foi trabalhar com gestão de projetos. Eu falei assim, poxa, nunca pensei, imaginei que eu fosse para essa área. O mundo das startups lembra um pouco o mundo da TV lá atrás, porque tudo é muito rápido, tudo tem que ser resolvido muito rápido, tudo tem que ser muito acelerado, né? Tem prazos, né? Gestão de projeto tem muito isso. E ficou para mim, Fabiana, assim, por mais que sejam com uma atuação um pouco, digamos assim, diferente do que foi ali ao longo desses 20 anos, a comunicação está inserida no contexto total. E para mim, o desafio maior também na consultoria é o trabalho remoto, porque eu sempre fui do presencial, mesmo na pandemia, pois atuava numa empresa do setor de saúde. Então,
para mim, aquela questão do trabalho remoto, e aí eu como comunicadora, né? A gente precisa conversar. Estrategista em comunicação. Poxa, como que a gente vai engajar esses colaboradores? Não era a minha responsabilidade ali dentro da empresa, mas eu sempre gostava de dar o pitaco, de participar, enfim, porque faz sentido para mim, e faz sentido para a empresa. Essa é a grande transição da consultoria. Eu dou aula no MBA de consultoria lá da FIA, lá de São Paulo, e eu sempre falo para os alunos, a grande transição de cabeça que você tem que fazer é o seguinte: você não é mais executivo. Então você não tem que fazer. O seu papel não é fazer. O seu papel é planejar. Tá? Só que para a gente que vem da execução, é difícil pra caramba fazer essa transição. Né? Muito. Então, para mim, assim, foram marcos muito importantes, e eu falo, a comunicação, a relevância que ela tem, né? E não só dentro da empresa, mas para fora da empresa. Como que esse colaborador vai se posicionar, levar a marca ali. Então, acho que assim, a comunicação, eu vou fazer uma analogia aqui, né? Eu tenho uma filha de 4 anos. Então, a cultura que a gente vive dentro da nossa casa é como a gente coloca na prática. Não adianta falar para ela, olha, minha filha, você não vou te dar celular e eu ficar no celular. Então, era aqueles pais que falavam assim, não fume, mas fumavam. Né? Exato. Então, é a questão da cultura. Então, não adianta eu, na cultura e comunicação, eu comunicar o que a nossa cultura, ela preza por valores, ela tem os valores X, Y, Z, e no momento em que tem que ser colocado em prática, transparecer isso não é. Você sabe que isso eu vivenciei muito, porque eu trabalhei 12 anos numa grande organização, a Ambev, que é reconhecida pela sua cultura. As pessoas criticam muito, eu particularmente não. Eu defendo a cultura Ambev, porque ela é baseada em alguns valores que são muito claros. E um dos valores que são muito claros é o seguinte: ela é transparente, é resultado e pronto, acabou. Eu não estou aqui para fazer amizade. Né? Isso, na nossa cultura brasileira, às vezes é mal compreendido, por isso que essa cultura da Ambev é muito criticada. Mas para quem vivia aquela cultura como eu vivia, eu não posso dizer hoje, já saí muitos anos de lá, mas naquele momento no qual eu vivi, que foi o momento da transição, eu era da Brahma, virou Ambev, era um momento que o crescimento muito acelerado, em 10 anos a empresa fundiu-se com a maior concorrente dela, depois virou a maior empresa do mundo. Então era um momento completamente diferente. Era muito claro, assim, ó, meu amigo, eu não estou aqui para ser seu amigo, eu preciso bater minhas metas. Se eu tiver que passar por cima de você, eu passaria. Beleza, show. E todo mundo respeitava isso, e isso estava claro. Isso estava no papel, né? E isso estava na vivência. Muitas vezes eu chego numa empresa, a pessoa fala assim, você coloca a cultura Ambev aqui. Eu falo, sim, eu posso mandar seu time embora? Se eu puder mandar, né, aquele funcionário antigo que não está trazendo resultado embora, eu coloco a cultura. Mas não é a cultura Ambev. Você quer a sua cultura. Exatamente isso que eu ia falar. Como que nós vamos construir a sua? E isso tem muito a ver com o que você falou da comunicação, porque um grande erro que eu percebo nas empresas é um discurso padronizado, muitas vezes copiado de outras. O que está na moda falar? O que está na não sei o quê? E no cotidiano, quantas vezes você vê lá nos valores da empresa, respeitando os nossos colaboradores? Não tem espaço nenhum para colaborador. E aí ele olha para aquilo e fala... Mas acho que hoje, no meio na atual situação que a gente está, quando se fala de comunicação, a realidade do nosso mundo, hoje aquela empresa, aquela companhia que de fato fala e não pratica, ela vai ser questionada. E ela perde talento dos colaboradores. É o employer brand que você estava falando. É o employer brand, porque assim, hoje até um ponto, né, que para a gente também como comunicação, a gente vive, tanta comunicação, tanta informação, e você não sabe o que é verdadeiro, o que é falso. Enfim. E aí a empresa também ela tem uma necessidade de comunicar isso, comunicar aquilo, e aí acaba não tendo o resultado atingido, porque não teve profundidade. Né? Então, a empresa que ela não vê, não atua com a estratégia da sua comunicação, e eu não falo apenas no ato de utilizar a área de comunicação como estratégia, mas também a comunicação em si, ela
pode se prejudicar no sentido do seu posicionamento. Você Quanto isso é importante. Você falou do Employer Brand e nós estamos vivendo um momento do mercado de trabalho, as pessoas falam muito de mercado de trabalho e eu sempre gosto de explicar que o mercado de trabalho só faz sentido quando você olha o mercado de recursos humanos. Do outro lado, é uma relação econômica. Quando tem muita gente, muita empresa oferecendo emprego e pouca gente contratando, e pouca gente buscando emprego, você vai ter que pagar mais por essas pessoas, você vai ter que atrair essas pessoas. E nós estamos passando por esse momento, né? A gente veio de um grande momento de desemprego, taxas de desemprego muito altas, por uma nova configuração do mercado de trabalho, o surgimento da pejotização, o surgimento eu não gosto de usar esse termo empreendedorismo para uberização, para mim é uberização, né? Essa relação de trabalho do iFood, do Uber, né? do Mercado Livre, que hoje os entregadores hoje de Mercado Livre, de Shopee, são pessoas que estão ali fazendo aquele trabalho. Hoje nós vivemos um momento de pouco desemprego. E no pouco desemprego, a empresa ela tem que fazer muito para atrair pessoas. E o Employer Brand, eu não sei se existe no Brasil, mas nos Estados Unidos existe um site que chama Glassdoor. Sim. Existe no Brasil. Porque o Glassdoor colocar em prática, o colaborador entra e fala assim, não é nada disso que eles estão falando aí. Porque a verdade dessa empresa é tal coisa. É um dos indicadores. É isso. E aí, para você atrair a empresa, o colaborador, não adianta você falsificar nada. Né? Aquilo tem que ser real. Tem que ser real, exatamente. É o que faz sentido. Então, se eu entro numa empresa que preza, como você mencionou o exemplo da Ambev, se eu tenho um perfil que é ali que eu quero busca de resultado, eu tenho que buscar uma empresa que faça sentido para mim. Tá? Então, não adianta fazer essa questão. E aí entra, para você trabalhar em Employer Brand, pesquisas de clima, para você entender, e aí vai lá, tudo que a gente já citou aqui. Como que o RH vai trabalhar e buscar esses candidatos? E um ponto, Fabiano, que eu gosto de destacar, que eu gostaria de destacar também, que aí vem ao encontro da comunicação com a cultura, e acho que hoje as empresas elas estão entendendo um pouco melhor isso. Eu não contrato o profissional apenas pela qualificação técnica, mas sim pelo seu comportamento, suas atitudes e valores. E o fit cultural dele com a empresa. Né? Exatamente. Então, acho que para mim, e eu vou dizer isso de novo com a minha realidade, quando eu participava de entrevistas, enfim, se eu estou no momento de relacionamento ali com o cliente, etc., se eu estou viva aqui, eu estou em busca de evolução, de crescimento. Então, isso para mim ninguém vai me tirar. Quanto mais eu buscar informação e tecnificar, isso fortalece o meu conhecimento. Mas os meus valores precisam fazer sentido, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. As empresas, eu preciso ter aquele profissional, dependendo, óbvio, né, do cargo e da atuação ali, a tecnicidade, ela prevalece. Mas o comportamento, as atitudes, elas... E você sabe que isso, desculpa, isso tem sido uma coisa que é muito discutida na RH hoje. As pessoas falam assim, essa geração nova não tem compromisso com a empresa, não sei o quê. E eu acho que não é nada disso. Para mim, na verdade, é uma mudança comportamental das pessoas que perceberam o seguinte, né, principalmente os jovens. Não adianta estar num lugar que não faz mal. Né? E hoje há essa crítica, mas o que as pessoas estão fazendo é isso que você acabou de dizer. Elas estão olhando para os valores dela falando assim, peraí, mas essa empresa não tem o mesmo valor. Então, por que eu estou aqui? E há um descolamento daquela história da minha geração, que a gente foi criado para viver em uma empresa só, num emprego só, né? E isso é visto, às vezes, como de uma forma crítica, não quer aceitar. Não, eles estão valorizando os seus valores. Né? Exatamente. E aí eu pego isso que você está dizendo para a comunicação. A forma com que você comunica, a narrativa que você traz, né, o canal que você utiliza para o público, seja um mais jovem, um público mais maduro, tem que ser diferente também. O público jovem ele quer agilidade, ele quer praticidade. Então não adianta fazer aquele texto enorme. E aí você entra com ferramentas, né, canais que possibilitem você aí ter uma comunicação estratégica e de fato com resultado.
você utilizar visualmente algo que seja mais atrativo e que faça sentido para aquele público, né? Então, eu estou tentando puxar um pouco do que você trouxe para a comunicação, para fazer sentido. E aí, lá dentro, você precisa ter as suas mensagens-chave, a sua narrativa que esteja conectada com o seu negócio. Porque a comunicação não pode ser uma simples comunicação, ela tem o seu propósito. E hoje a gente, olhando as redes sociais, como elas trabalham, você falou a coisa de medir, que é tão importante, que o marketing digital trouxe para a gente. Esse sempre foi um grande desafio para a comunicação interna. E aí, essa é a minha pergunta. A gente vê que hoje as redes sociais utilizam isso, não só as redes sociais, né, os aplicativos, todos, utilizam dados de uma forma muito profunda. Né? Se eu falar uma coisa perto do celular, daqui a pouco ele vai estar me entregando propaganda sobre isso. A comunicação interna das empresas está usando dados, já consegue usar dados sobre seus colaboradores para personalizar essa comunicação? Sim. E aí eu falo que hoje a inteligência artificial, eu me refiro assim, 2025 foi um marco para mim, na minha visão, assim, com o uso da inteligência artificial e com outras tecnologias. Então, você consegue criar estratégias, produtos, digamos ali, ações por meio de gamificações, enfim, questionários, formulários, etc., que vão buscar ali esses indicadores para que você entenda se a sua comunicação está efetiva, eficiente, e também se aquilo que você está comunicando, né, a sua narrativa ou o propósito, faz sentido. E como o colaborador ele se sente dentro da companhia, né, dentro da empresa. Então, sempre foi um desafio para a comunicação interna ter esses indicadores. Então, eu vejo a tecnologia hoje como um aliado. E aí, até lendo um pouco sobre as tendências, né, para 2026, a humanização e a tecnologia, elas sempre vão andar juntas. Porque a tecnologia te ajuda, te facilita buscar essas informações e colocar em prática. Mas a percepção, a narrativa que traz e a humanização somos nós. Você sabe que isso, para mim, assim, eu estou participando de alguns projetos nas empresas que eu dou consultoria de desenvolvimento de IAs específicas para as empresas. E é muito comum, né, que as empresas que atuam com IA já cheguem assim, não, eu consigo fazer um atendimento automatizado via IA para não sei o quê. E para mim aí tem um grande erro conceitual que eu sempre falo, tá bom, gente, mas o cliente, a pessoa, ela quer o humano. Eu posso usar a IA, como você disse, para gerar um tanto de opções, para criar, ótimo, e temos que usar. Mas aquele último contato lá, aquela vírgulazinha que eu vou colocar, aquela entonação da voz, é humano ainda. Exatamente. E é o que você falou. A IA, ela vai facilitar. Então, assim, digamos, eu estou ali em uma companhia de 12 mil colaboradores. Como que eu vou segmentar, personalizar, né, pensando em cada público, em cada área? A inteligência artificial, essas ferramentas, elas vieram para contribuir e facilitar o processo do dia a dia. Mas você precisa evoluir de como você vai trabalhar com isso. Então, na hora que eu for falar com o Fabiano, que vai ser um novo colaborador, eu trago ali naquela comunicação de boas-vindas a ele, algo que faça sentido para ele, que seja um ponto que você trouxe na entrevista e que está ali na sua comunicação personalizada. Porque a pessoa fala, isso foi falado para mim. Eu estou dando um exemplo muito simples aqui, né? Mas a linguagem que eu vou falar com o público técnico é diferente do que eu falo com o público administrativo. Sim. E o canal que eu vou utilizar também. E aí, por meio dessas ferramentas, eu consigo também buscar indicadores se aquilo foi de fato efetivo. Eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é até meio complexa, não polêmica, mas complexa, que é a seguinte. Eu entrevistei algumas pessoas de RH aqui, de grandes empresas, e algumas delas me relataram um problema que as empresas estão passando hoje, principalmente aquelas que têm muitos colaboradores, que é as bets, as apostas e o endividamento que está trazendo para os colaboradores, e aí com a possibilidade de fazerem empréstimos consignados, as pessoas têm um empréstimo consignado, e depois não recebem nada lá no final, e lá no final, né, no ponto final, isso gera um problema de RH. Gera evasão, gera falta, né, gera comprometimento. Porque a pessoa está
E as empresas estão assim, e até já fui abordado por uma empresa sobre esse tema, assim, como é que eu falo isso com as pessoas? Como que eu comunico? Como é que eu educo? Eu posso fazer isso? Como que eu, como empresa, falo para o cara, olha, cuidado, ou ensino para ele? E essa é uma questão que várias pessoas de RH me colocaram. Como que você vê isso do ponto de vista da comunicação empresarial? É uma É bem polêmico. É bem polêmico, é uma responsabilidade muito grande. Eu vou trazer um outro tema também que acho que assim, com a IA, com a inteligência artificial, também intensificou é a questão do emocional, né? A gente fala que você sempre tem a setembro amarelo, Sim. enfim, que é um assunto também muito delicado. Temos a NR1 entrando aí. Exato. Eu acho que assim, a empresa, aí a opinião Roberta, nós passamos, né, os colaboradores eles passam ali a maior parte do dia deles dentro da empresa. Então, o cuidado com o colaborador, ele é importante. Então, eu acho que tem que ser de uma forma bem estratégica, entender como que a comunicação ela pode agir ali de uma forma que vá contribuir, né, seja numa forma de alerta, enfim, como uma prestação de serviço, como a gente dá para outros assuntos, não é? Em campanhas de saúde, por exemplo. São assuntos delicados que aí, quando se fala em questão financeira, a empresa também contribui. Ela pode desenvolver um programa para trabalhar isso com o seu colaborador de um planejamento mais estruturado, para que ele também esteja bem para trabalhar, atuar no seu dia a dia. Eu acho que é importante, mas é como vai ser feito. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. E aí vai muito da realidade de cada empresa, de como aquela empresa, assim, aí vou voltar naquilo, como que a empresa entende que a sua comunicação é relevante. Quando eu falo a comunicação, não é só o ato de comunicar, como ele utiliza isso, como ele valoriza a comunicação dentro da sua empresa. Se é uma empresa que tem um ponto de vista, a comunicação, olá, pode não ser é que não seja efetivo e destoe. Agora, se é uma empresa que, poxa, valoriza a comunicação interna, ele pode ter um resultado muito bom. Sabe que assim, você acabou abordando um outro ponto que hoje que é uma grande preocupação das empresas, das áreas de RH, várias pessoas de RH passaram a falar sobre isso, que é a questão da saúde mental das pessoas. A gente, em março desse ano, deveria ter entrado em vigor a NR1, acabou não entrando, passou para março de 2026, mas vai entrar em algum momento. E esse outro tema que eu te falei, assim, de certa forma, ele está ligado à saúde mental também, né? Porque essas pessoas que acabam ficando endividadas, e as empresas, assim, eu não posso falar isso diretamente, não posso falar, você não pode apostar, porque isso é a decisão de cada uma pessoa, mas eu preciso educar as pessoas de alguma forma. Né? Então, a empresa, a comunicação interna também tem um papel de educação, né? E que passa também pela saúde mental. Exatamente. Então, como você vai fazer essa comunicação? E a questão da saúde mental, hoje a gente vive, existem N doenças aí, né, burnout, enfim, tudo por conta do mundo acelerado que a gente está. Então, a gente tem que ter esse olhar. E a comunicação, eu vejo que a comunicação interna ela tem um papel muito importante aí, que é de como você vai levar essa informação. O que você pode fazer com isso? Então, quando você fala, né, da questão de apostas, é um assunto muito delicado. Você não pode apostar, tá? Mas eu posso trazer para você um conteúdo que fale sobre o planejamento financeiro, o que é interessante para o seu momento de vida, enfim, que faça sentido. E aí a pessoa ela vai começar a compreender que, poxa, apostar faz. O que pode trazer isso para mim de onerações? Que hoje esse é um problema social, já um problema não é social, nem das empresas mais, já virou um problema social. Exatamente, mas impacta no rendimento, impacta no comportamento. Muita gente pedindo demissão, muita gente faltando, né, por causa disso. Era a mesma coisa na época da pandemia, né? Depois que voltou, passou o momento mais intenso ali da pandemia, que os
as empresas retomaram ao presencial. Então, você tem que ter um cuidado também. Eu preciso ter essa comunicação eficiente com o meu colaborador, porque pode prejudicar aqui. Então, eu vejo, aí é o que eu falo, a comunicação, ela está em tudo. Ela está nos gestos, né? Ela está na forma como o líder fala, ela está na forma, na festa de final de ano, que agora nós vamos entrar nisso aí. As festas de final de ano, às vezes, elas comunicam algo errado em relação àquilo que a empresa quer passar. Tudo isso é comunicação. Sim, e aí, quando a gente fala da comunicação interna, como o colaborador ele se posiciona com a empresa em que ele atua lá fora, eu quero até assim trazer um outro exemplo para mim, para tentar para puxar um pouco para a comunicação, a importância da comunicação e da cultura da empresa. Eu passei recentemente por uma situação com um fornecedor que me deu um trabalho enorme de uma prestação de serviço. E o desalinhamento dos colaboradores ficou perceptível para mim que não existia ou não existe, ou enfim, está em deficiência, a comunicação interna. Transpareceu para mim, como cliente, que eles estão passando por um momento difícil e que me impactou porque a entrega do meu serviço não foi o que eu contratei. E aí, quando o colaborador que vai lá na minha casa prestar o serviço, isso é perceptível. É totalmente incoerente com o que a empresa prega. Ela traz os seus valores, ela te a sua vende cultura, me vendeu. E eu falo, poxa, e eu como especialista em comunicação, olha o quanto isso pode impactar para aquela empresa. Eu vejo isso muito, já que a gente vive esse mundo das redes sociais, esse mundo, né, da internet, como às vezes o discurso que a empresa faz oficial, que ela põe na propaganda dela, na publicidade dela, e aí você vai ver do outro lado como os colaboradores falam da empresa, e fala, gente, né, é um desalinhamento tão grande, você fala, alguém está mentindo aqui, né? E aí você fala assim, será que a empresa sabe isso? Ela está acompanhando? Né? Ela está vendo isso que está acontecendo? E aí eu tive que buscar uma alternativa diretamente com a diretoria dessa empresa e eu pontuei isso. Eu disse, não, mas agora não é a nossa prioridade, porque a gente está com uma prioridade para resolver, para pendente, para questão estrutural de processos. Eu falei, poxa, mas eu sou cliente. Eu sou cliente, né? E aí, assim, para mim, hoje atuando como consultora, eu falei assim, nossa, eu acho que, poxa, eu posso contribuir de alguma forma, será? Sim, a gente vai saber. Porque eu vi do colaborador ali, poxa, eu tenho até vergonha de vir à casa do cliente, porque realmente sou eu que presto, eu que estou aqui, sou eu que aqui na frente. E aí você me questiona disso e eu, como pessoa, não posso ajudar, mas eu represento a empresa. Poxa, para mim... É o tipo de colaborador que, se tiver uma oportunidade, às vezes as empresas falam assim, aí a pessoa foi embora por causa de R$50. Não foi embora por causa de R$50. Ela foi embora porque ela não seguia aqui dentro, ela não estava satisfeita com o que ela estava fazendo, ela não estava alinhada. Roberto, você sabe, já tem mais de uma hora, né? Legal. Não é muito rápido, é muito eu rápido. aqui. E eu queria, assim, depois eu vou fechar aqui, mas queria abrir para você, porque a gente conversou algumas coisas antes, né? E eu tentei passar, né, também por algumas dessas coisas que a gente tinha conversado, mas às vezes sempre fica alguma coisa para trás. Então, eu queria aqui abrir para você fechar, fazer seus comentários, colocar, falar sobre a empresa, o que você quiser colocar, e depois eu encerro aqui todo esse nosso bate-papo. Bom, quero agradecer, acho que é super importante ter um canal como esse, onde você pode discutir temas não só como comunicação, mas empreendedorismo, RH. Então, acho que isso é importante, visto que a gente está num momento onde tem muitos canais, muitas comunicações, mas que tenham seriedade e relevância. Isso eu destaco aqui, que faz todo sentido, vocês já estão quase em 100 episódios, tá? E eu fico grata porque, assim, é um assunto que comunicação, para mim, é a minha paixão. Então, ter essa oportunidade de poder trazer um pouco da minha experiência, de como que isso é colocado em prática no dia a dia das empresas e na nossa vida, faz todo sentido para mim. Eu sou consultora hoje, mas eu tenho aí uma experiência
grande e em empresas do mundo corporativo. Então, para mim, a comunicação é o nosso dia a dia, é a gente se comunicar, a gente ter possibilidade de que a nossa mensagem chegue de forma efetiva e clara para as pessoas, que façam sentido, que gerem valor. Bom, você sabe assim, eu me identifico muito com o que você fala, porque eu também, por outro lado, sempre um comunicador, né? Como líder, como professor, como consultor, como produtor de conteúdo, que eu produzo conteúdo para a EAD há muitos anos. E o podcast tem sido uma experiência muito louca. Assim, né? Eu já tinha tido uma experiência de ter um programa de rádio muitos anos atrás, lá em São Paulo, na Rádio Mundial. Mas aqui tem sido uma experiência louca porque, primeiro, é um formato diferente, o podcast tem um formato diferente do rádio. Ele acaba sendo, o rádio é o que você falou, né? Ao vivo, é aquela coisa da loucura. Mas mais do que tudo, Roberto, o que eu vejo é o seguinte, eu sempre fui uma pessoa da comunicação, mas sempre fui uma pessoa da oratória, né? Como professor, como produtor de conteúdo, eu falava. E o podcast, eu exercito o outro lado da comunicação, que é o escutar, que muitas vezes a gente esquece. É o que você falou lá no início. Para que a empresa possa falar, ela precisa primeiro escutar o seu colaborador, entender quem é ele. O podcast tem sido essa experiência. Chegar nesse episódio 97 com você, e eu já vou te convidar, né, para o sábado que vem nós vamos estar no episódio, não, esse sábado próximo, dia 29, no episódio 100, presencialmente, lá na Faculdade Metropolitana. Eu preciso de vocês lá. E não tem um ano, né? Eu comecei o podcast em janeiro desse ano. Então, trazer 100 pessoas aqui nessa sala num sábado ou num feriado, como você está aqui, realmente para mim é um grande privilégio, né? Porque eu aprendi com todas essas pessoas. E acho muito legal a sua fala aqui. A gente falou muito de comunicação, que para mim é um dos grandes problemas das empresas. As empresas não sabem se comunicar com o seu colaborador, nem com o seu cliente. Mas você falou também de uma coisa para mim importante aqui. Você contou a sua carreira e ela reflete os 3 momentos de carreira que eu sempre abordo aqui. O momento da escolha, o momento inicial da carreira, que meu filho está nele, o momento da escolha do novo caminho, né, da bifurcação, que você fala, eu sigo aqui ou eu vou para um outro caminho. Eu também passei por isso, quando eu saí do mundo executivo e fui, né, ser professor. E agora esse momento da consultoria, está muito nova para isso, mas já está na consultoria, que é o momento que a gente entende que o meu conhecimento tem mais valor. E eu preciso valorizar o meu conhecimento, porque ele não pode ficar restrito em um lugar só, eu posso entregar muito. E esse é o caminho da carreira. A carreira ela é uma trilha que a gente vai tateando, às vezes a gente erra, e a gente fala, isso, né? Volta para trás aqui e segue. E é isso que a gente tenta abordar aqui no Mais Que Um. Né? O nome Mais Que Um é exatamente para refletir que toda vez que a gente escolhe um caminho diferente, a gente é mais que um, a gente conhece uma pessoa diferente, a gente é mais que um. Então, muito obrigado pela sua presença no feriado aqui. Uma filhinha pequena. Né? Imagina, e eu falo, quando a gente tem paixão no que a gente faz, e aí, para mim, só para fechar aqui, amarrar sim. A consultoria, a gente tem paixão em busca desse propósito, né, de fazer com amor e bem feito, é isso que eu tento proporcionar aos meus clientes e às pessoas com quem eu me relaciono. Até assim, eu tenho um pouco de jeito mais sério, quem me conhece mais, ou mais chata, mais exigente, mas porque eu sou perfeccionista, enfim. Isso vem do jornalismo, né, também. Mas eu amo o que eu faço. E eu faço por prazer. E aí eu falo, eu vesti a camisa da empresa, hoje eu visto a camisa daquele cliente porque eu acredito naquilo, faz sentido para mim. Então, isso eu acho que é importante numa consultoria. Às vezes isso pode parecer meio clichê, essa história de assim, escolher aquilo que você ama fazer e transformar isso na sua profissão, mas é uma grande realidade, né? Porque eu sinto isso muito com a aula, né? Às vezes você está morrendo de cansado, mas você entra dentro da sala de aula, você está fazendo o que você gosta, aquilo flui. E isso é meio clichê, né? Às vezes a gente fala isso, você tem que escolher aquele caminho. Mas é a maior verdade da carreira. Porque quando você faz algo que você realmente gosta, você faz tão bem feito que você é reconhecido. Não quer dizer que seja fácil, não. Muito pelo contrário. É muito desafiador. Mas quando você tem o prazer, com certeza o seu resultado ele vai ser diferente. Bom, gente, então esse foi mais um episódio. O episódio da Roberta
vai estar completo no nosso YouTube, ainda hoje, dia 20, feriado, no Spotify ainda essa semana, e depois os cortes nas redes sociais. Mais uma vez, no dia 29 de novembro, nós estaremos lá na Faculdade Metropolitana, na nova sede, que fica ali na Francisco Junqueira, 2300, com o evento Somos Mais Que 100. Hoje a gente já não é mais que um, a gente é mais que 100 nesse evento. Então, vocês estão convidados, Roberto. Obrigada. Muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pela sua história. E até o nosso próximo encontro.